nós estamos sendo presenteados por Ele, porque muitos desejam estar aqui, mas não podem. Muitos estavam aqui outrora, mas hoje já não estão mais. Mas eu e você estamos aqui. O Senhor nos concedeu esta oportunidade. Então que nesta noite nós possamos louvar e honrar aquele que é dono da minha e da tua vida. Que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo do Senhor, para que Ele venha alegrar a minha e a tua alma. Amém? Eu quero agradecer a Deus também pela vida dos irmãos que congregam neste lugar, pela vida do pastor, da sua família, da minha irmã Karina, que Ele nos confiou, irmãos, esta oportunidade, do seu esposo, o meu cunhado Jefferson. Eu quero ser grata ao meu Deus, porque Ele é bom. Eu queria pedir aos irmãos que, sem perda de tempo, irmãos, eu dizia para a Karina, não se preocupe em me dar muito tempo, porque eu só vou até onde Jesus me deu. Daqui eu não passo, irmãos, porque eu sou humilde o suficiente. Eu aprendi com Jesus que a vontade dele não é a minha, é o querer dele, não é o meu. É o que ele quer falar com você e não o que eu quero dizer. E eu aprendi com o Senhor, irmãos, que tem dia que Ele nos dá, mas tem dia que Ele não vai nos dar. E nós temos que entender. Eu até brinquei com meu cunhado e disse, não, vamos com a gente, porque se Deus não falar através de mim, Ele vai falar através de ti. Ele vai falar através de manhã, mas através de alguém Ele vai falar, porque não depende de mim. O Senhor, Ele não depende da irmã Maiara para fazer algo ou alguma coisa. Ele depende, irmãos, que nós íamos dar lugar. E se Ele não me usar, Ele usou os irmãos que estão aí embaixo, mas Ele vai usar alguém, porque existe alguém carente e necessidade de ouvir uma palavra, e o Senhor não vai te deixar sair daqui da mesma maneira que você entrou. Quem crê, irmãos? Glorifique ao Senhor nesta noite. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias no livro de 2 Reis. Glória a Deus, aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 5, e versículo 2 e 3. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos 2 e 3. Todos encontraram? Nós iremos ler em nome de Jesus. Os dois versículos, irmãos, diz assim: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E o 3 diz assim: e disse esta a sua senhora: oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Quantos podem glorificar o Senhor nesta noite? Eu estava ali sentada e lembrando que à tarde me dava até conversar, me dizendo, é culto. Tipo que ele disse, é culto da família. E ele até diz, mas geralmente os cultos de família que eu vou, eu sempre escuto sobre Jó. E eu dizia para ele, né? Eu dizia, porque Jó realmente era um modelo de família perfeito. Jó tinha muito filho, tinha muito gado, tinha muito dinheiro. Só mulher que ele só tinha uma, né? Mas o resto era tudo muito. Irmão, acho que Jó era o mais feliz dessa terra, porque a Bíblia diz que ele não sentia falta de nada. Jó era tão perfeito que até o diabo, irmão, sentiu o desejo de tirar aquilo que Deus tinha dado a ele. Mas quando ele não falava, ia Deus falava ao meu coração esse texto. E eu fiquei até sem entender. Talvez você também não esteja entendendo neste momento. Mas eu quero dizer para ti que o Senhor colocou no meu coração de trazer nesta noite que aquela menina que foi levada pelas tropas, que foi tirada do seu país, do seu lugar, da sua família, do seu ambiente de conforto, eu quero dizer para ti nesta noite
que havia um propósito, que Deus tinha algo para realizar na vida de alguém por conta dela. Talvez, irmãos, não fosse um texto adequado para trazer para um grupo de família, por conta que ela foi tirada, arrancada da sua família. Mas ao decorrer do texto, nós vamos entender que o Senhor permitiu que tudo aquilo acontecesse, para que famílias fossem restauradas por conta dela. E eu meditando nesse texto, o Senhor me fazia observar alguns pontos. Porque, irmãos, o fato dela ter sido tirada, eu creio que a força, sem ter oportunidade, irmãos, sem ter como se defender, sem ter como voltar atrás, sem ter como se comunicar com alguém, porque não era como hoje, que nós temos acesso às redes sociais, que nós temos acesso ao WhatsApp. Irmãos, não era dessa forma. Naquele tempo você teria que andar a pé por vários dias para chegar a determinado lugar. E aquela menina, ela não tinha em quem se apoiar. Ela não tinha talvez nem quem mandasse um recado para dizer à sua família onde ela estava, como ela estava. Mas de uma coisa eu tenho certeza: ela confiava no Deus que ela servia. E ela conhecia a grandeza desse Deus. Porque no versículo 3 ela diz à sua senhora: oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Quando ela fala assim, irmãos, ela fala com propriedade. Alguém que fala dessa forma não é alguém que fala duvidando, não é alguém que não tem certeza do que ela está falando, mas ela estava dizendo: ou se ele conhecesse a grandeza do Deus que eu sirvo, ele ia saber que essa lepra diante dele não é nada. Lamacho de cantaramaço. Esta menina, irmãos, ela tinha todo motivo para se revoltar. Ela tinha todo motivo para agir de forma diferente. Mas ela conhecia Jesus. Quantas vezes nas nossas vidas o Senhor permite que nós íamos passar por algo, e nós, por não entendermos que isso, um processo, faz parte do propósito, muitas vezes nós sofremos, nós queremos nos revoltar, nós queremos bater de frente, nós não atendemos à vontade do Mestre, porque nós dizemos: Senhor, isto não dá certo, Senhor, eu não vou suportar, a prova é muito grande, a luta é muito grande. Mas eu vim aqui te dizer nesta noite que aquele que entende o processo, e ele sabe que o processo faz parte do propósito, ele dá testemunho, ele glorifica na prova, ele abençoa alguém que não conhece a Jesus. Ele faz como essa menina fez e diz: oh, se tu conhecesse, oh, se tu soubesse quem é Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Mas ela agiu diferente. Essa menina, ela vai nos ensinar o testemunho de alguém que conhece a Cristo. Irmãos, o poder do testemunho é muito grande, porque aquele que é transformado, ele transforma. Aquele que é abençoado, ele abençoa. Aquele que conhece, ele quer fazer alguém conhecer também. Aquele que recebe a cura, ele quer ver alguém ser curado. Você está entendendo o que Deus está dizendo para ti nesta noite? Talvez você esteja pensando: mas é só eu na minha casa, mas é só eu em crente na minha família,
E mais uma vez, ela me chama a atenção com a sua sabedoria. Porque no versículo 4 vai nos dizer que ela chama a sua senhora. Ela não chega diretamente para Naamã para falar, não. Ela fala com a sua senhora, para que ela pudesse passar para ele. Ela entendia a posição e o lugar que ela ocupava naquela casa. Ei, eu quero dizer para ti, que não importa o quadro, que não importa a situação, que Deus não depende de posição. Aquela mulher estava a serviço daquele casal, mas o Deus que habitava na vida dela, não habitava na vida deles. No início, irmãos, no texto, ele vai nos dizer que Naamã era chefe do exército do rei da Síria, que era um grande homem diante de quem? Do seu Senhor. Ele era um grande homem diante daqueles que poderiam me fornecer títulos, diante daquele que poderia me fazer um pagamento, diante daquele que poderia me dar alguma coisa humanamente falando. Mas no momento em que Naamã se encontra leproso, ele não tinha crédito diante do Deus que cura. Ele não conhecia o Deus que transforma, o Deus que sara, o Deus que liberta. Foi preciso que Deus usasse aquela menina para fazer eles entender que o título, que o nome dele, que a sua influência, que os seus bens materiais não poderiam resolver a sua causa. Quantas vezes o Senhor quer nos mostrar, de alguma maneira, de alguma forma, a sua vontade, o seu querer. Mas ela, irmãos, fica ali o tempo todo e se manifesta na hora certa. O texto vai dizer que Naamã era um herói valoroso, porém leproso. Sabe alguém pegar assim, irmãos, uma nota 200 e dizer assim: aqui é a nota 200, mas ela não vale nada. Irmãos, sabe assim alguém que está com 100 mil reais na conta e chega no médico, o médico diz assim: você está com câncer terminal? E você olha assim para o aplicativo e olha 100 mil na conta. Entende que esse dinheiro não pode fazer nada. E você entende que esse dinheiro não tem o poder de te dar cura. Mas eu conheço Deus que não precisa de um real na conta. Eu conheço Deus que você não precisa ter nome, que você não precisa ser reconhecido, que você não precisa ter cargo. Você está aqui no altar como esses homens de Deus estão, que você pode estar sentada no último banco, mas que Ele te vê, que Ele te sonda e que Ele tem a solução para a tua causa. Irmãos, eu trabalhei 10 anos no São Vicente. No laboratório eu via pacientes que iniciavam o tratamento, faziam o acompanhamento. E eu vi vários deles falecerem na óbito, de adulto a criança. Mas eu lembro bem da irmã Fátima. E a irmã Fátima começou o tratamento, concluiu o tratamento e serviu ao Senhor. E hoje, se você for lá na Pulandeira, está a irmã Fátima lá, glorificando a Jesus, com os cabelos crescidos. Quem vê nem parece que ela teve nada, criando os seus filhos, gorda,
porque ela emagreceu, não digo gordo na forma de ofender, não estou dizendo de bem-estar. Você olha para ela e vê que ela está bem. Sabe por quê? Porque ela serve ao médico dos médicos, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ela está lá para contar o milagre. Irmãos, não é dinheiro, não é posição. Agora, muitas vezes, o que nos falta é conhecer aquele que morreu por nós. Quantas vezes nós entramos e saímos sem sentir a presença do Mestre? Este lugar é lugar de adoração, é lugar de sacrifício. Mas quantas vezes nós saímos da nossa casa e não conseguimos adorar Ele como Ele é? Quantas vezes nós chegamos aqui, sentamos e não conseguimos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz? Quantas vezes, irmãos, nós não conseguimos crer no poder do Deus que nós servimos? O irmão Vidal falou aqui agora há pouco do texto de Jó. Jó conhecia o propósito. Jó conhecia o Deus que ele servia, porque no momento em que o negócio aperta, ele diz no livro de Jó, capítulo 13, versículo 15, ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluia! Irmãos, para alguém falar dessa forma, tem que ter intimidade com Deus, tem que saber o poder que ele tem. Nós não vemos Jó atribuir a Deus toda a sua tristeza, as suas perdas, as suas angústias. Assim como a menina do texto que nós lemos, em momento algum ela atribui a Deus ter sido arrancada do seu lugar, mas não, ela continua fazendo a obra para que ela foi chamada. No livro de Jó, capítulo 42, 2, ele diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quantas vezes nos falta acreditar? Quantas vezes nos falta confiar que o propósito dele não vai ser frustrado na minha e na tua vida? Porque nós esquecemos que ele é o Deus que tudo pode. Em Lucas 1:37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Nada. Eu quero dizer para ti nesta noite que talvez você esteja com alguma causa que aos teus olhos não tenha solução. Mas o meu Deus, aquele a quem me chamou e aquele a quem eu sigo, para ele não há impossível. Irmãos, Deus é Deus que abre porta onde não tem porta. Deus é Deus que cura quando a medicina não pode curar. Ele ressuscita. Ele ainda ressuscita. O Senhor, ele transforma a vida, muda cativeiro, assim como ele mudou o cativeiro de Jó. Muitas vezes o que nos falta, sabe o que, galera? É crer. Momentos você veio aqui para dizer que eu não creio. Irmãos, Deus me guarde. Mas eu quero dizer para ti e para mim que às vezes nós não cremos o suficiente para Deus operar. Irmãos, o poder do nosso Deus é incalculável. O desejo de Deus é de nos abençoar, é de fazer um milagre, é de sarar as nossas enfermidades. Mas muitas vezes nós não deixamos Ele fazer. Aleluia! Eu gosto de dizer que a fé, ela gera uma ação. A fé daquela menina, ela gerou uma ação dela de chegar até a sua
sem você crer e sem você agir. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue, ela se aproxima de Jesus e até tocar na orla das suas vestes. Ela corre atrás do seu milagre, da última esperança que ela tinha, pois a Bíblia vai dizer que ela tinha gastado tudo que ela tinha tentando curar aquela enfermidade. Mas quando ela chega aos pés do Mestre, o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já estou encerrando, irmãos. Eu dizia até para Karine, nós vamos ter 10 minutos. Ela disse, misericórdia. Eu creio, irmãos, que para Deus falar, Ele não precisa de muito. Ele não precisa nem de mim. Eu não sou nada. Eu sou só um instrumento. Porque se Deus, irmãos, Ele não usa a irmã Maera, Ele usa vocês. Deus não depende de mim para fazer nada. Eu louvo a Deus, irmãos, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, na vida da minha família. Porque nós vemos de uma família onde minha mãe ficou viúva com 5 filhos. E para acabar de atribular, nós ainda nos afastamos da presença de Deus nesse meio tempo. E sofremos muito por ter desobedecido a Deus. Até que o Senhor foi trazendo cada um de volta. Mas hoje eu louvo a Deus, porque Ele nos deu uma outra oportunidade. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Ele deu uma nova vida à minha irmã quando eu estava naquele leitinho UTI. Esses dias nós passamos algumas preocupações com a minha sobrinha, que nasceu com alguns problemas de saúde. Mas meus irmãos, quando eu vou passando por esses momentos, eu sempre lembro que nada acontece sem a permissão de Deus. E que tudo que Ele permite, irmãos, Ele está no controle. Tudo que Ele permite na nossa vida, Ele já tem uma solução. Todo problema que Ele permite que eu e você passe, Ele já sabe como resolver. Talvez eu não saiba, você não saiba, mas Ele sabe. É porque faz parte do propósito. Aleluia, irmãos, os propósitos, quando jovens assim, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ele está dizendo, ainda que eu tenha que sofrer, ainda que você tenha que sofrer, ainda que a minha carne padeça, ainda que eu perca os meus filhos, a minha esposa, todos os meus bens, se for necessário para o propósito dele ser cumprido, eu vou perder. Mas Ele não vai deixar de cumprir o propósito. Você está entendendo por que muitas vezes nós passamos por perdas, por decepções, por angústias, por dificuldades? É porque o propósito dele não pode ser impedido. Mas, irmão, nós temos vivido dias difíceis. E está geral. Em todo lugar, em todas as congregações, é na sede. São dias difíceis, em que parece até, pastor, que está mais difícil crer. Irmãos, hoje é difícil você ver um paralítico andar, é uma verdade. Você não vê mais, irmão, paralítico andar. Aí foi o Senhor que mudou, irmãos? Foi não, irmãos. Fomos nós. Talvez nós tenhamos deixado de crer o suficiente para Ele operar um milagre.
agradecer pelo convite, agradecer pela confiança do pastor, da sua família, da sua esposa, agradecer pela confiança dos irmãos, né, de nos ouvirem nesta noite, mas que o Senhor possa ter falado, irmãos, ao teu coração, que nós não possamos sair daqui da maneira que nós chegamos. Irmãos, nós quase não conseguimos chegar. Eu acho que tem carro estacionado ali até um posto de estrela, irmãos. Você já pensou um negócio desse? Tudo para adorar Satanás. Mas eles estão lá e nós estamos aqui de boca calada. Podem agora que eles estão tudo gritando, mas eu e você está de boca fechada. Irmãos, eles adoram um Deus que nada pode, um Deus que não vê, que não anda, que não fala, que não opera milagre. Mas eles estão tudo lá, alegre e contente. Aí às vezes eu e você, que serve ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus fiel, ao Deus grande, e nós não adoramos como Ele merece. Mas eu já quero, irmãos, agradecer por esta rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando esta igreja, os dirigentes, os obreiros e a cada um dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus ainda tem propósito com as famílias da terra. É o mundo tentando destruir a família, mas aquele que está conosco é maior do que aqueles que estão conosco. Vamos adorar e vamos buscar, porque Deus disse, adorando e buscando a sua presença, os nossos também serão salvos. Vamos passar a oportunidade agora para o pastor. Que Deus abençoe a todos. Boa essa palavra. Quantos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus. Primeira vida para Jesus nessa noite. Você ouviu essa palavra, quer fazer uma aliança com Deus, quer aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Vem à frente que eu vou fazer uma oração com você. Dê um sinal com a mão. Amém? A maior decisão que um homem e uma mulher precisam tomar é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz: aquele que crê será salvo. Amém? Se não tem, quero convidar a secretária para dar os avisos, já agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, né, louvando o Senhor, congregando junto, né, com a família, a irmã Karina, o irmão Gerson. Deus abençoe vocês. Foi um prazer conhecê-los. A igreja recebe braços abertos, amém? As portas estão sempre abertas. Que Deus abençoe. Daqui a pouco, quando a gente fizer a oração final, a gente vai abençoar essa família aqui também. Secretária com os avisos, e a gente já vai estar encerrando. Salve, igreja Papai Senhor. Amanhã, segunda-feira, culto da vitória às 7 horas e reunião geral do ministério na sede às 7 horas. Quarta-feira, culto de doutrina às 7 horas, o pastor vai estar pregando. Quinta-feira, às 2 horas, círculo de oração à sede. Convocamos todas as irmãs a se fazer presente, pois será um feriado. E à noite, a reunião com os jovens na casa do pastor, às 6 horas. Sexta-feira, doutrina na sede às 7 horas. Sábado, círculo de oração e ensaio da senhora às 3 horas. Mais café com Jesus. E culto da mocidade na sede geral às 7 horas. Domingo, consagração às 8. Café da manhã às 8h45. EBD às 9 e logo após o ensaio dos jovens. E às 6 horas, culto de louvor e oração. Então, só relembrando que amanhã tem reunião de obreiro na sede, convocação geral, começando às 19 horas. O pastor mandou um link para todos os obreiros fazer a inscrição, até os que não vão precisar fazer. O pastor queria logo antes, né? Na sexta-feira, queria comprar os alimentos para o jantar. Então, aí lá no recado. Irmãos, antes de encerrar,
Eu quero só avisar aos irmãos que a gente está num processo de evolução. Né? Toda semana um processo de evolução aqui da reforma da igreja. Toda semana, né, os pedreiros deixam entulho aí, a gente vai retirando, limpando, e isso no momento vai terminar.